Pagano, você fez História Natural aqui em Rio Claro? Fiz. Iniciei em 1965 e saí em 68. E na época ainda era no Horta? Não. Todo o curso era dado aqui na Rua 10. Não tinha nada no Horto. Mesmo porque não existia o curso de Geologia na época, né? Era o curso de História Natural que envolvia os professores da Geologia. Depois, posteriormente, mas bem posterior, isso acho que em 1976, é que houve a divisão da História Natural para um curso de Geologia e um curso para Biologia, Ciências Biológicas. Então, a partir daí, sim, a Ciências Biológicas começou a funcionar nas dependências do Horto Florestal. Isso em 76, imagino eu, se não estiver enganado, mas acho que é isso. Eu estava vendo no livro das memórias do campus que você começou a fazer estágio com o professor Cerzedeiro? Cerzedeiro. Naquela época, o professor Schwitt, ele já era bolsista, ele era recém-formado e bolsista, se não me falha a memória, da FAPESP, pelo bolsista de aperfeiçoamento. Ele trabalhava com fungos de formiga cortadeira. E na época eu gostava muito de química, eu tinha uma facilidade relativamente boa para essa área, e o professor perguntou se eu não gostaria de estagiar no departamento e eu aceitei. Inicialmente fazendo soluções para aulas práticas, aquele negócio todo. E no ano seguinte ele me arranjou uma bolsa de iniciação científica da FAPESP para trabalhar também com fungos de formigas cortadeiras. Depois você foi para a botânica. Não, isso teve um tempo grande. Eu era aluno do segundo ano quando eu fui bolsista. No terceiro ano, eu fui convidado para dar aula no secundário, em duas escolas. No João Batista Leme, o diretor era a professora Azusa, uma pessoa extraordinária, que muito contribuiu com o ensino de Rio Claro na época. E também no ginásio Quile. E aí, como o bolsista não podia ter outras ocupações além trabalho de fazer a pesquisa e suas aulas normais, eu estava precisando de dinheiro, evidentemente, achei mais interessante ficar com as aulas do secundário, que na época eram bem remuneradas, né? Então valeu a pena. E somente no quarto ano foi que o professor Arens, tendo em vista que a professora Tusnelda, sua esposa, que também era docente do departamento, se acidentou uma das pernas, e o professor Arens me convidou se eu não gostaria de ser professor da botânica no ano seguinte. Não esperava esse tipo de convite. Eu pensei um pouco, aí eu voltei a conversar com ele, disse que eu poderia ir para a botânica, mas eu gostaria de trabalhar com fisiologia, porque naquela época a ecologia era uma ecologia autoecológica, né? Era uma autoecologia. Era uma coisa muito mais de departamento do que de laboratório, do que de campo, coisas assim. Mas que eu não gostaria de, embora fosse dar aula de anatomia, eu não gostaria de pesquisar sobre anatomia. Ele concordou. E aí eu comecei a trabalhar com o metabolismo do potássio. Isso já formado, já no primeiro ano pós a minha formatura. Aí você começou a trabalhar com o professor Arens? Com o professor Arens. Aí isso foi em 1969. Mas eu não tinha... Eu fiquei 6 meses sem receber, naquela época era diferente. Fiquei 6 meses sem receber pagamento,
Quando me pagaram em tempo parcial. Né? Mas era tudo no início, né? E depois, no ano seguinte, 1970, aí sim saiu o meu contrato em tempo integral. Mas antes eu queria reportar que, na realidade, o convite só não foi suficiente para que eu entrasse na universidade. Houve necessidade de um concurso. Sorte que eu tive só mais um concorrente e eu ganhei. E aí você começou a dar aula de morfologia? Morfologia. Eu, nessa época, bom, as aulas, tinha ecologia também, já tinha uma ecologia, mas eram as disciplinas básicas, né? E era somente para história natural na época, ainda era história natural. Posteriormente, mas acho que não sei se foi 73 ou 74, não, 74 ou 73, não sei exatamente. Com a aposentadoria do casal Arnes, nós ficamos só em 4 docentes no departamento. E aí apareceu um curso de licenciatura curta em biologia. Então esse curso então nós também assumimos. Então foi uma época relativamente difícil para esses 4 docentes que ficaram responsáveis por toda a carga didática do departamento. Isso por uns 3 ou 4 anos seguidos. Naquela época, então, era você como docente, mais 3? Mais 3, o Oswaldo César, José Antônio Proença Vieira de Moraes e a Antônia Lélia Guadalupe Pico. Todos ex-alunos e ex-orientados do professor Arnes. E posteriormente foram contratados? Isso demorou um tempo grande. Até que a gente não estava aguentando mais. A gente praticamente trabalhava para atender alunos. E a parte de pesquisa ficou grandemente prejudicada, por motivos óbvios, né? E na época eu era o chefe do departamento, eu consegui trazer para Rio Claro o professor Leopoldo Magno Coutinho. E a vinda do professor Leopoldo para cá foi fundamental, eu acho, para o crescimento do departamento, porque ele abriu novas perspectivas de pesquisa, principalmente para mim, para o Oswaldo, né? E para alguns alunos também da época, alunos mesmo, não docentes. Saí para trabalhar no campo porque eu queria uma coisa assim mais dinâmica. Bom, então, na realidade, houve assim, a partir daí, uma outra linha de pesquisa que nós podemos dizer, para nós foi inovadora na escola, no departamento foi inovador, uma vez que nós trabalhamos com ecossistemas florestais, foi uma nova área de atuação nossa, e especificamente na linha de fitossociologia, florística e ciclagem de nutrientes. Evidentemente, essa fase começou com a vinda do professor Leopoldo Magno Coutinho, em tempo parcial, professor da USP, e que muito nos auxiliou na escolha de temas para as nossas linhas de pesquisa. Então, nós escolhemos uma área de pesquisa uma floresta muito bem conservada na Fazenda São José, no município entre Rio Claro e Araras. Foi onde nós começamos a desenvolver nossas pesquisas. Para mim foi de fundamental importância trabalhar conhecimento com o professor Hermógenes de Freitas Leitão Filho, que, como todo mundo sabe, foi um dos maiores sistematas do Brasil, quizás do mundo. Principalmente sobre a nossa flora, ele era realmente o máximo. E essa pessoa me auxiliou muito, me mostrando os passos de identificação das diferentes espécies da vegetação, e até que eu pude depois desenvolver o trabalho
mais sozinho, mas ele realmente me ajudou muito. Inclusive, nós fizemos vários trabalhos, publicamos vários trabalhos conjuntamente. Esse tema, dito anteriormente, serviu para minha tese de livre-docência, que ocorreu em 1985. Evidentemente, como essa se tornou a minha linha de pesquisa, todas as minhas orientações na pós-graduação foram relacionadas com ecossistemas florestais. Evidentemente, nem todos com florística, nem todos com fitossociologia, nem todos com ciclagem de nutrientes, mas sempre relacionados com ecossistemas florestais. Inclusive, além do estado de São Paulo, nós trabalhamos com florestas no Paraná. Então, quanto aos trabalhos publicados, houve assim duas fases bem distintas. Uma antes do doutorado, que foi a fisiologia do potássio, sob orientação do professor Ares, e continuou um pouquinho além após o meu doutorado, mas em seguida eu mudei para a área de ecossistemas florestais. E, evidentemente, a grande parte dos meus trabalhos científicos estão relacionados nessa área de pesquisa. Nós tivemos a oportunidade de orientar vários pesquisadores nessa área, e alguns deles trabalhando hoje ainda nessa área de atuação. Evidentemente, na parte de florística, eu tive alguns não, muitos problemas, porque o meu conhecimento nessa área era bastante reduzido. Mas eu tive muita sorte de me tornar amigo do professor Hermógenes de Freitas Leitão Filho, que foi também para mim de fundamental importância, principalmente, né, não só como amigo, mas também me auxiliando nessa área de florística. Então, na realidade, eu tenho assim, duas pessoas que foram marcantes nessa segunda fase do pós-doutor, que foram o professor Leopoldo Mário Coutinho e o Hermógenes de Freitas Leitão Filho. O seu doutorado você fez em que ano? Em 1973. E já foi nessa parte de agroecologia? Foi. Eu trabalhava com metabolismo de potássio, quer dizer, a entrada e saída de potássio, levando em consideração a turgescência da folha. Uma espécie de cerrado? Não. Esse foi uma das coisas também que, na época, foi uma coisa que eu fiz, depois pensei posteriormente. Quer dizer, eu trabalhei com fazer os lugares, feijão, folhas de feijão. Então é uma coisa que eu me desinteressei por isso também, porque tinha tanta coisa para ser feita com a nossa vegetação, e eu estava trabalhando com uma planta cultivada. Então, esse foi um dos motivos também que me orientaram para outra área. E depois você começou a trabalhar na Fazenda São José. Na Fazenda São José. Uma área de floresta muito boa. Claro que existiam partes mexidas, mas a grande maioria estava bem conservada e deu para fazer um trabalho que eu considero muito bom. E foi um dos primeiros também sobre ciclagem e florística e fitossociologia de uma floresta do estado de São Paulo, floresta natural. Interessante que o pessoal ainda continua, né? Porque existe muita coisa a ser feita ainda. É claro que agora as coisas vão ficando mais sofisticadas, novas técnicas vão surgindo, novas perspectivas, né? Novos interesses, diferentes interesses, né? Então, ainda há muita coisa a ser feita nessa área. E foi a sua tese de livre-docência? Foi a tese de livre-docência. Isso foi em 1985. Você, logo depois que foi contratado, você foi chefe de departamento? Eu fui chefe de departamento, eu acho que por três vezes, não consecutivos, mas
por 3 vezes, fui uma vez vice-chefe, fui 2 vezes coordenador de curso de pós-graduação. Eu acho que no departamento passei por toda. Fui, claro, também fui representante na congregação, fui no departamento também. Eu vi no seu currículo, Fabiano, que você participou de várias bancas, de vários pesquisadores que estão atuando em diferentes áreas. Sim. Mas fiz, durante o meu período na universidade, foi a participação em bancas, tanto de mestrado, doutorado, de docência, titular, de ingresso ao magistério, etc. Entendeu? E é verdade isso que você falou. Então, eu imagino que eu tenha participado em mais de 100 bancas nesse aspecto, com certeza. Eu não sei se foi mérito meu ou não, porque na realidade existia muito pouco livro docente titular, então a necessidade desse tipo de participação, porque eu já tinha adquirido esse título, então eu era sempre requisitado para participar. Claro que algumas vezes também tem algumas pessoas que eu não me lembro o nome, mas do Rio Grande do Sul, de Santa Catarina, que a gente era chamado para lá também, né, para participar no Paraná, mas foi uma coisa rotineira, né, uma coisa de rotina que a gente tinha aqui. E na universidade existem algumas coisas interessantes. Você atuava na área de ecologia, não é? Na parte de florística, sociologia, ciclagem de nutrientes, só que a aula de graduação você dava de morfologia. Pois é a coisa mais ou menos histórica. Quando eu entrei numa escola como professor, a responsabilidade da disciplina de ecologia era da professora Lélia. Em seguida, quando da formação do curso de Ciências Biológicas, houve também a formação do curso de Ecologia. Então, o professor Leopoldo, nessa época, foi transferido para o departamento de Ecologia. Então, ele ficou responsável pela disciplina de Ecologia para os alunos de graduação. Evidentemente, com a saída dele, outro professor somente que dá Ecologia, e que é justo, assumiu a disciplina, e por isso é que eu nunca ofereci a disciplina de Ecologia na graduação. Voltando um pouco na época do Horto, eu cheguei a fazer estágio lá, e era uma dificuldade grande. Era assim, por vários aspectos. Primeiro, porque era uma estrada de terra, ou era na seca muita poeira, na chuva um barro que por vezes se tornava intransitável a estrada. Além do que existia um pacto, não um pacto, mas um acerto entre a FEPAS e a Unesp, que não poderia se mexer nos prédios. Então, na época de chuva, havia muita goteira, e isso isolava os departamentos dos docentes. Então, às vezes, você ficava 2, 3 dias sem poder se dirigir ao departamento por esse motivo, porque às vezes a própria ponte rodava, ou então ela ficava submersa, né? E você não sabia o que, naquela época não tinha computador, nada disso, então você não sabia se os apontamentos tinham sido molhados ou não. Então foi um período, embora muito agradável, muito bonito, né? Porque o horto é uma coisa maravilhosa, e para a botânica principalmente, mas também teve alguns problemas de difícil solução. Mas foi bom. E os alunos se deslocavam para lá para ter aula de que maneira? Existia um ônibus da universidade que os levava e trazia. E depois, em 78, veio para cá. Aí eu, o primeiro departamento a sair do horto para o prédio atual foi a botânica.
Nos anos aqui só tinha civiperura plantada, não tinha nada. Aí, com a atuação nossa aí, de muitas outras pessoas, Oswaldo trazendo sementes, Oswaldo e eu, né? Oswaldo também trabalhou no campo, sementes. Claro que não fomos só nós dois, estou lembrando assim, como começou a participação nossa na arborização do campo. Né? O Flávio Caetano a Célia e a Célia Beltrato foram inicialmente as pessoas responsáveis por essa disposição das plantas no campo. Posteriormente a Célia saiu e o Flávio continuou. Claro que houve uma participação importante de várias instituições, inclusive da Unesp, comprando muitas vezes mudas, mas também eu consegui muita coisa na Unicamp, através do Hermógenes, no Instituto Florestal, através do José Luiz Simone, e as coisas foram... Depois, quando você inicia, as coisas continuam por si só, na verdade. Então, assim, hoje está muito bonito o campo, né? Está bem arborizado, com uma quantidade enorme de espécies, né? Eu acho que falta muito pouco para completar, pelo menos a vegetação do estado, né? Acho que tem quase tudo aí. Está muito bonito. E na época do professor Landim, você foi diretor do campo Pois é. no campus de Bauru. Nunca passou pela minha cabeça ser diretor, nunca pensei. E certa vez o professor Paulo Milton Barbosa Landim, então o reitor da universidade, me convidou para assumir o cargo de diretor pro tempore da Universidade, da Faculdade de Bauru, a Faculdade de Ciências de Bauru. É necessário fazer um parênteses para que se entenda melhor isso. Na realidade, a Universidade de Bauru já tinha sido incorporada um ano antes pela Unesp e tinha em torno de 5.000 alunos. E, passado um ano, o professor Landim entendeu que as modificações que se faziam necessárias para que o campus de Bauru andasse paralelamente ou conjuntamente com o restante da Unesp, estava demorando muito. Ele pediu que eu fosse para Bauru tomar conta da Faculdade de Ciências. Eu relutei inicialmente porque era a minha fase científica, segundo a minha opinião, a melhor possível naquele momento. Então, eu era sempre requisitado das diferentes atividades científicas e eu estava gostando muito daquilo que estava acontecendo comigo. Eu era bolsista, pesquisador do CNPq, inclusive com um nível a mais, mas ele disse que eu seria mais importante para ele como diretor do que como pesquisador nesse momento. E o professor Hamilton Ferreira, que já tinha sido 2 vezes diretor em Rio Claro, do IB, também me incentivou, achou que eu deveria ir, que seria uma contribuição minha para a universidade e tal, mas eles acabaram me convencendo e eu aceitei. Evidentemente, quando lá cheguei, eu fui recebido com uma certa ansiedade e desconfiança pelas pessoas do campus, isso porque eles não sabiam qual era a minha intenção. Apesar de dizer que eu fui lá só para tentar ajudá-los, para melhorar o tipo de atuação deles junto à universidade, isso demorou um certo tempo para que acontecesse. Mas ele lá chegando, qual não foi minha surpresa, que também me esperava uma outra função, que era de presidente do campus. Eu confesso que eu fiquei um pouco apavorado. Você tomar conta de 5.000 alunos, um campus daquele tamanho, só de cerrado, não sei quantos alqueires, tudo aberto. Mas o professor Landim me informou que eu podia assumir, sem dúvida, que ele estaria do meu lado, que daria toda a contribuição necessária, toda
toda a infraestrutura da universidade estaria à minha disposição para qualquer dúvida e tal. Eu aceitei. Embora difícil para mim, foi extremamente gratificante pelos resultados obtidos. Nós logo conseguimos que as pessoas acreditassem naquilo que estávamos falando e a unidade começou a andar, o campus começou a andar como um todo, as pessoas perguntavam, respondiam, conversavam sobre os diferentes assuntos e as coisas foram se aflorando e acontecendo de uma maneira muito boa. Até que, mas isso era um pouco desgastante para mim, porque eu ia na segunda de manhã para Bauru e voltava na quinta noite. E na sexta-feira eu tinha aula de graduação de morfologia e anatomia para o pessoal da ecologia. Então, praticamente, sobrava o sábado para eu conversar um pouco com os meus orientados. Eu tinha vários orientados na pós-graduação também. E sorte que esse ano eu não tinha oferecido disciplina de pós-graduação, porque na pós-graduação a minha disciplina era de ecologia, como você anteriormente perguntou, na parte de graduação. Então, mas era difícil além disso, porque todas as minhas outras atividades continuavam, porque eu tinha minha participação em bancas examinadoras, como consultora DOC da UPESP, do CNPq, da CAPES, de revistas científicas. Então, isso tomava um tempo grande. Então eu fiquei 1 ano e meio e quando eu achei que a coisa estava ficando difícil para mim, eu pedi para o professor Landim que eu gostaria de voltar. E ele, após relutar um pouco, ele gostaria que a gente ficasse mais um tempo lá, ele aceitou. E eu voltei para Rio Claro, em definitivo, em fevereiro de 91. Eu cheguei, o pessoal falou, pô, você fez um bom treinamento, você pode ser diretor aqui. Gente, eu acho que não. Para ser sincero, eu nunca fui atrás do poder, não me atrai, o poder não me atrai. Embora talvez eu sempre fui empolgado para esse tipo de atuação. Aí algumas pessoas vieram conversar e tal, e aí o Newton Emble, falou, Pagano, se você aceitar ser diretor, se você me aceitar como vice, eu aceito também. Aí não teve jeito, eu falei, tá bom, Newton, vamos lá, vamos partir para essa aí. Aí nós assumimos em 94, né? Não, 91, setembro de 91. Foi logo em seguida. Setembro de 91, nós saímos em 95, acho, né? Ou 94, agora não me lembro. Mas também foi uma experiência válida, eu gostei muito, porque eu me senti feliz de poder trabalhar em prol da escola que eu, inclusive, fui aluno, na verdade. Então, isso para mim foi assim, uma experiência e uma honra muito grande. Eu achei muito bom. E logo em seguida você fez o concurso para professor titular. Hoje? Foi. Eu fiz concurso para titular em 92. 92. Foi 92. Eu já estava no fim também, né? Ia fazer. Tá certo. Eu acho que as pessoas, particularmente a minha posição, que devem participar de algumas atividades de gestão para conhecer a universidade. Claro, tem. Isso não é uma crítica dirigida, mas existem pessoas que entram e saem da universidade sem saber o que é a universidade. Não é? As pessoas precisam sentir a universidade, saber como é que ela funciona, o que ela tem para oferecer, o que ela exige, o que nós podemos contribuir. Não é? E eu acho fundamental você poder dar alguma coisa sua para a comunidade, falar, tá aí, não é muito, mas é que eu posso oferecer, não é? Habilidade de gestão é uma coisa pesada. Pesada, inclusive você tem que administrar problemas dos outros. Não são problemas que você criou, são problemas que as pessoas criaram
e que você tem que resolver. Né? E só que somente que as pessoas que estão de fora possivelmente não se apercebam disso. Não é? Porque as coisas, ninguém está preocupado que não existe uma lâmpada aqui, que o professor está te cobrando, você não tem dinheiro para comprar. Quem quer saber? Quer saber que a luz está apagada. E que é a luz acesa. Não é? Então essas coisas são. Então você aprende a conviver com esse tipo de coisa. Fabiano, você é daqui de Rio Claro mesmo? Sou rio-clarense, mas é claro que eu não vivi sempre aqui, vivi uma época da minha vida em Ribeirão, mas voltei. E eu gosto muito de Rio Claro e particularmente da escola. Bom, Fabiano, eu queria dar os parabéns pela sua carreira, pelas atividades que você desenvolveu, que formou muitos pesquisadores. Né? É verdade. Eu tive a oportunidade de formar realmente vários pesquisadores, muitos deles engajados em universidades, em instituições de pesquisa. Né? Então isso para mim foi de fundamental importância. Mas eu também quero lhe agradecer pela lembrança do meu nome, né? Dizer que eu me senti muito honrado, alegre e feliz por essa lembrança. Eu te agradeço também, agradeço a vocês também. Obrigado. Obrigado.